Eles só te desafiam porque você ainda não se conhece. Sim, é isso mesmo. Eles te provocam, te testam, te diminuem, não porque são fortes, mas porque você ainda é um estranho dentro da sua própria pele. O mundo sente o cheiro da tua dúvida. As pessoas percebem quando você ainda não se encontrou. E como lobos que rondam o sangue, elas avançam. Não por maldade, mas porque a fraqueza interior exala um tipo de perfume que o mundo inteiro reconhece. Quando eu digo que você ainda não se conhece, não estou falando de saber o seu nome, o seu signo ou o que você gosta de fazer. Eu falo de se conhecer de verdade, olhar para dentro sem medo, sem máscaras, sem desculpas. A maioria das pessoas vive fugindo disso. Elas falam em autoconhecimento como quem fala de um livro bonito que nunca abriram. Querem paz, mas não suportam o silêncio que revela quem realmente são. Querem respeito, mas ainda vivem tentando provar o próprio valor. Querem liberdade, mas seguem acorrentadas à opinião dos outros. Você quer saber por que te desafiam? Porque você dá permissão. Porque você ainda precisa ser reconhecido, precisa ser aprovado. E quando você precisa disso, você se torna vulnerável. O verdadeiro poder não está em vencer os outros, está em não precisar vencê-los, está em não depender da validação de ninguém. Quando você se conhece, não há desafio que te abale, porque ninguém mais tem poder sobre você. As pessoas pensam que o mundo é cruel, mas o mundo é apenas um espelho. Ele reflete o que há dentro de você. Se há medo, o mundo te mostrará motivos para temer. Se há dúvida, o mundo te dará mais razões para duvidar. Mas se há clareza, se há autoconhecimento, o mundo se curva. Não porque ele se tornou mais fácil, mas porque você se tornou real. Eu aprendi isso da forma mais difícil. No início, eu também era desafiado. Queriam me testar, me derrubar, me medir. E eu percebi algo. Toda vez que eu reagia tentando provar algo, eu perdia. Mesmo quando vencia, eu perdia. Porque eu estava preso na necessidade de mostrar quem eu era, em vez de ser quem eu era. E ser é diferente de parecer. Ser não precisa de aplauso. Ser é uma presença silenciosa, como a água. A água não precisa convencer ninguém da sua força. Ela simplesmente flui, se adapta e destrói montanhas. Por isso eu digo, eles só te desafiam porque você ainda não se conhece. Quando você se conhece, não há nada a provar. E quando não há nada a provar, não há provocação que te alcance. O mundo tenta, mas não consegue te tocar. Você se torna como o vento, livre, invisível e impossível de capturar. Mas talvez você ainda não entenda o que eu quero dizer com se conhecer. Então me diga, quem é você sem o seu nome? Quem é você sem o seu trabalho, sem o seu corpo, sem a imagem que você criou para os outros? Quem é você quando tudo isso cai? Quando o espelho quebra e não sobra nada para sustentar a tua identidade? É nesse ponto que começa o verdadeiro autoconhecimento. E é justamente esse ponto que a maioria foge, porque ali o ego morre. As pessoas vivem reagindo. Alguém te insulta e você reage. Alguém te ignora e você se ofende. Alguém te desafia e você sente a necessidade de provar. Tudo isso é o ego tentando se proteger. Mas o ego é como um fantasma. Ele precisa da reação para existir. Quando você para de reagir, ele começa a morrer. E é aí que o verdadeiro eu começa a emergir. A sociedade te ensina a lutar por respeito, a competir, a vencer. Mas o verdadeiro mestre não compete com ninguém, porque ele já venceu a si mesmo. Ele sabe que a batalha externa é uma ilusão criada por quem ainda não conquistou o próprio interior. Por isso eu te digo, enquanto você não se conhecer, o mundo vai continuar te testando, vai te empurrar, vai te cutucar, vai te desafiar. Não porque te odeia, mas porque quer saber se você já despertou. Os desafios são mensageiros. Eles aparecem na forma de pessoas, de humilhações, de fracassos. Cada um deles vem com a mesma pergunta escondida. Você já se conhece o bastante para não reagir? E toda vez que você reage com raiva, orgulho ou medo, você está respondendo, ainda não. Mas o dia em que você não reagir mais, o dia em que o insulto não te mover, o julgamento não te abalar e o desafio não te tirar do centro, esse será o dia em que o mundo vai parar de te testar. Porque não há mais necessidade. Você aprendeu, você se conheceu,
Você se libertou. Você quer respeito? Então se torne alguém que não precisa dele. Você quer liberdade? Então pare de se definir pelo olhar dos outros. Você quer paz? Então pare de fugir do silêncio. O autoconhecimento não é uma teoria bonita. É uma prática de destruição. É quebrar cada ilusão que você criou sobre si mesmo. E isso dói. Dói porque o que você pensava ser você vai morrer. Mas do outro lado dessa morte, nasce algo indestrutível. Eu não quero que você me entenda com a mente. Eu quero que você sinta isso. Que olhe para a sua própria vida agora e perceba quantas vezes você foi desafiado, ofendido ou ignorado. E como reagiu. Quantas dessas reações vieram do medo de não ser suficiente? Quantas vezes você tentou provar o seu valor a alguém que nem sabia quem era? O autoconhecimento começa quando você cansa de reagir. Quando você percebe que a energia que você gasta tentando se defender poderia estar sendo usada para evoluir. Quando você para de correr atrás de respeito e começa a respeitar a si mesmo. Quando você para de tentar ser alguém e simplesmente é. Eles só te desafiam porque você ainda não se conhece. Quando você se conhecer, ninguém mais poderá te desafiar, porque o desafio estará morto dentro de você. Você já percebeu como é fácil provocar alguém que ainda não sabe quem é? Basta um olhar torto, uma palavra atravessada, uma crítica, e a pessoa se desmonta. Ela se ofende, se justifica, se revolta. Isso acontece porque o ego dela ainda é frágil, feito de vidro. E tudo o que é feito de vidro, cedo ou tarde, quebra. O autoconhecimento é o fogo que transforma esse vidro em aço. Mas o fogo não é confortável. Ele queima. Ele destrói as formas antigas. E é exatamente por isso que a maioria prefere continuar vivendo na ilusão, porque o preço da verdade é alto demais para quem ainda é escravo da imagem. Você diz que quer evoluir, mas continua reagindo como sempre reagiu. Quer ser livre, mas ainda vive acorrentado a pequenas opiniões. Um simples comentário nas redes sociais já muda o seu humor. Alguém te ignora e você sente raiva. Alguém te critica e você sente necessidade de se justificar. Tudo isso é sintoma da falta de autoconhecimento. Você não sabe quem é, então qualquer toque te desequilibra. Pense nisso. Se uma pessoa te chama de algo que você não é, por que isso te afeta? Porque no fundo, uma parte de você teme que seja verdade. Essa é a raiz da ofensa. A verdade nunca ofende, ela liberta. O que ofende é o medo de encarar o que há por trás da máscara. Eu lembro de quando comecei a lutar, ainda jovem. Muitos queriam me testar, e no início eu aceitava todos os desafios. Eu queria provar que era o melhor, mas quanto mais eu lutava para provar, mais distante eu ficava de mim mesmo. Eu percebi que a verdadeira luta não era contra o outro, era contra o meu próprio reflexo. O inimigo não estava na frente, estava dentro. Quando compreendi isso, tudo mudou. Foi aí que aprendi. Quando você se conhece, o desafio externo perde o sentido. Você entende que não precisa provar nada a ninguém. O ataque do outro deixa de ser uma ofensa e se torna uma informação. Você observa, aprende e segue em paz. O outro está preso no jogo da vaidade, mas você já saiu do tabuleiro. O problema é que vivemos numa cultura que alimenta o ego desde cedo. Somos ensinados a competir, a comparar, a vencer. Desde crianças, aprendemos que precisamos ser alguém, mas ninguém diz que esse alguém é uma invenção, um personagem criado para caber nas expectativas dos outros. E quanto mais você se identifica com esse personagem, mais distante fica do seu verdadeiro eu. A sociedade te aplaude por ser o que esperam de você, não por ser quem você é. E o preço disso é alto. Você começa a depender do aplauso, começa a se moldar para ser aceito. E toda vez que tenta agradar, você se afasta da sua essência. É por isso que o autoconhecimento é um ato de rebeldia. Porque ao se conhecer, você para de ser controlado. Eles só te desafiam porque você ainda não se conhece. Mas há uma camada mais profunda nessa frase. O desafio externo é o reflexo da tua dúvida interna. O que o mundo te mostra é o que ainda não está resolvido dentro de você. Se o insulto de alguém te fere, é porque ainda há ferida aberta. Se a rejeição te abala, é porque ainda busca a aceitação. O mundo é o espelho que te obriga a ver o que tenta esconder. A vida não está contra você. Ela está te treinando.
Cada pessoa difícil que aparece no teu caminho é um professor disfarçado. Cada humilhação, cada derrota, cada crítica, todas elas trazem a mesma lição. Você ainda se identifica com a ilusão. E enquanto você se identificar com ela, a dor continuará. Você precisa parar de fugir do desconforto. O desconforto é o portal do crescimento. Quando alguém te desafia, respira e observa. O que está realmente sendo tocado em você? É orgulho? É medo? É insegurança? Todo desafio é uma oportunidade de ver aquilo que ainda não foi iluminado. O verdadeiro guerreiro não busca eliminar o desafio. Ele o agradece, porque entende que o desafio é o espelho que revela o seu próprio limite. E só quando você enxerga o limite é que pode transcendê-lo. A maioria das pessoas quer vencer o outro. O sábio quer vencer a si mesmo. E quando vence, percebe que nunca houve outro. O outro sempre foi apenas o reflexo do seu estado interior. Você já notou que, quanto mais confiante você se torna, menos as pessoas te desafiam? Não porque elas mudaram, mas porque a tua energia muda. O mundo sente quando você está centrado. A presença de alguém que se conhece é inabalável. Não há como intimidar um espírito livre. Mas isso não se conquista decorando frases motivacionais. Isso se conquista morrendo para as ilusões, uma a uma. Morrendo para o orgulho, para a necessidade de estar certo, para o medo de ser rejeitado. Você precisa morrer muitas vezes antes de realmente viver. Eu vejo as pessoas se escondendo atrás de uma imagem de força. Dizem, eu não ligo para o que pensam de mim. Mas por dentro estão feridas, tentando provar o contrário. Essa negação é mais um sintoma da ignorância sobre si mesmo. O verdadeiro autoconhecimento não é sobre ignorar o que o mundo diz, é sobre não ser definido por isso. Há uma diferença enorme entre resistência e liberdade. Resistência é reatividade disfarçada. Liberdade é compreensão silenciosa. Quando você se conhece, a ofensa perde a função. Ela não encontra onde se encaixar. Ela vem, mas não entra, porque dentro de você há clareza. Há um espaço tão vasto que nenhuma palavra consegue te aprisionar. Mas para chegar aí, é preciso coragem. Coragem para olhar o que há dentro de si, sem fugir. Coragem para encarar o próprio medo, a própria inveja, a própria raiva. Tudo o que você julga no outro é o que você ainda não reconheceu em si mesmo. Quando você entende isso, o julgamento se dissolve e o mundo deixa de ser inimigo. Eles só te desafiam porque você ainda não se conhece. Quando você se conhecer, verá que nunca existiu desafio. Apenas espelhos. Você sabe o que é mais curioso? As pessoas dizem querer paz, mas fazem de tudo para manter o conflito vivo. Elas dizem querer silêncio, mas não suportam ficar a sós com os próprios pensamentos. Dizem querer liberdade, mas continuam alimentando o mesmo padrão de reatividade que as aprisiona. A verdade é simples, mas poucos têm coragem de encará-la. Você não quer se conhecer porque conhecer-se exige destruir tudo o que você acredita ser. O autoconhecimento não é uma jornada bonita. Ele é brutal. Ele exige que você olhe para dentro e veja tudo aquilo que escondeu por anos. Suas fraquezas, seus medos, seus ciúmes, sua vaidade disfarçada de virtude. Tudo isso precisa vir à tona. É por isso que o mundo te desafia, porque ele é o espelho que te força a ver o que você tenta esconder. Quando alguém te provoca, o universo está te oferecendo uma chance de ver o que ainda te controla. Se você reage com raiva, é a raiva que ainda te governa. Se reage com orgulho, é o ego que ainda te domina. Se reage com medo, é a insegurança que ainda dita as regras. Cada desafio é uma janela aberta para o seu próprio inconsciente, mas em vez de olhar por essa janela, você fecha as cortinas. Eu aprendi que a vida não te desafia para te destruir, ela te desafia para te revelar. Quando alguém te ataca, observe o que desperta dentro de você. Essa é a tua verdadeira arena. O campo de batalha não está do lado de fora, está dentro. O inimigo não é o outro, é a tua falta de clareza. Quando compreendi isso, parei de reagir. Não porque me tornei passivo, mas porque entendi que a reação é o alimento da ilusão. O outro me provocava e eu apenas observava. Não havia necessidade de provar nada. A energia que antes eu gastava em defesa, eu usava em presença. O silêncio começou a falar por mim.
E quando o silêncio fala, o mundo ouve. Mas as pessoas confundem silêncio com fraqueza. Acham que não reagir é ser submisso. Não é. Não reagir é o ato supremo de domínio próprio. É a vitória mais elevada, aquela que acontece dentro, invisível aos olhos do mundo. Quando você domina a si mesmo, nenhum inimigo externo pode te alcançar. Você já percebeu como o desafio de alguém só tem força quando você acredita nele? Se alguém te diz algo ofensivo e você acredita, a ofensa te fere. Mas se você vê que aquilo é apenas a projeção do outro, a palavra perde o poder. A provocação só funciona quando encontra eco dentro de você. O que te afeta é o que ainda não foi compreendido. A maioria das pessoas vive como marionete emocional. Alguém puxa um fio, raiva, outro fio, vaidade, outro, medo, e assim seguem, reagindo mecanicamente a tudo. Chamam isso de personalidade. Eu chamo de condicionamento. E a única maneira de cortar esses fios é se conhecer. Você quer ser livre? Então pare de ser previsível. Pare de reagir da mesma forma. Pare de repetir o mesmo padrão toda vez que te cutucam. Observe, sinta, respire e permaneça centrado. Quando você não reage, o outro perde o controle. E quando ele perde o controle sobre você, o jogo termina. Eu lembro de um aluno que me perguntou: mestre, o que eu faço quando alguém me provoca? Eu respondi: nada. Ele se espantou. Mas, mestre, se eu não fizer nada, vão pensar que sou fraco. E eu disse: se você precisa reagir para provar que é forte, então já é fraco. A força verdadeira é silenciosa. Ela não precisa se exibir. Ela não precisa vencer. Ela simplesmente está. É como a água, flexível, mas imbatível. Você pode tentar golpeá-la e ela não resiste, mas também não se destrói. Ela acolhe o impacto, absorve e continua fluindo. É assim que o autoconhecimento transforma o ser humano. Ele o torna como a água, sem forma fixa, sem ego rígido, mas absolutamente invencível. Mas para chegar lá, você precisa se despir de tudo o que te define. E isso assusta, porque a tua identidade foi construída em cima de papéis: filho, pai, profissional, amigo. Quando todos esses papéis caem, o que sobra? A maioria teme esse vazio, mas o vazio é a porta. Ele não é o fim, é o começo. Enquanto você fugir de quem você é, continuará encontrando pessoas e situações que vão te forçar a olhar. É assim que o universo ensina. Ele repete a lição até que você aprenda. Troca os rostos, muda os cenários, mas o padrão é o mesmo, porque o problema nunca foi o outro, sempre foi a tua falta de autodomínio. Você quer parar de ser desafiado? Então aprenda a reconhecer o padrão. Observe o que se repete na sua vida. As pessoas diferentes que te despertam o mesmo tipo de dor, o mesmo tipo de raiva, o mesmo tipo de medo. Isso não é coincidência. Isso é o espelho tentando te mostrar algo que você insiste em não ver. Enquanto o padrão se repetir, o mundo continuará te provocando. Não por crueldade, mas por compaixão. A vida quer que você desperte, quer que você veja. Mas ver dói, e é por isso que tantos preferem continuar dormindo. Eu não quero que você me ouça como quem assiste a um vídeo de motivação. Eu quero que isso te incomode, que te desestabilize, que te force a olhar para as tuas reações agora, enquanto ouve. O autoconhecimento começa no instante em que você se torna testemunha de si mesmo, quando você se pega reagindo e, pela primeira vez, decide não reagir. Nesse instante, nasce algo novo dentro de você, um observador. E esse observador é o seu verdadeiro eu, aquele que sempre esteve ali, mas que você nunca ouviu porque estava ocupado demais tentando se defender. Eles só te desafiam porque você ainda não se conhece. Mas quando esse observador desperta, os desafios continuam acontecendo. Só que você não é mais o mesmo. O fogo que antes te queimava, agora te ilumina. E então você entende. O problema nunca foi o desafio. O problema foi a tua resistência a aprender com ele. A maioria das pessoas quer ser respeitada, mas não se dá conta de que o respeito nasce do silêncio interior. Você não conquista respeito exigindo-o, você o emana. E essa energia só aparece quando você se conhece. Enquanto você viver tentando provar que merece respeito, continuará sendo testado.
O universo vai te colocar diante de situações em que você será desrespeitado, ignorado, humilhado, até que aprenda a não reagir. O mundo é um professor insistente. Ele repete a lição quantas vezes forem necessárias. Quando você finalmente entende, ele muda o capítulo. Mas enquanto você continuar resistindo, o mesmo tipo de pessoa, o mesmo tipo de provocação, o mesmo tipo de dor vai reaparecer. Porque ainda há algo dentro de você que precisa ser purificado. Você acha que os outros te desafiam, mas, na verdade, é o seu próprio ego te desafiando através deles. É o seu orgulho disfarçado de justiça. É a sua necessidade de controle disfarçada de dignidade. Quando alguém te confronta, observe. O que realmente está sendo ameaçado? É o teu ser, ou é a tua imagem? Quase sempre é a imagem. E a imagem é ilusória. Eu aprendi que a verdadeira liberdade nasce quando você para de se defender, porque quem se defende ainda tem medo, e o medo é a prisão mais sofisticada que existe, o medo de ser mal interpretado, o medo de não ser aceito, o medo de parecer fraco. Tudo isso mantém o homem longe da verdade. A verdade é simples. Você é o que é. E o que é não precisa ser defendido. Quando eu lutava, não havia eu e outro. Havia apenas o movimento, a fluidez. Quando há separação, há conflito. Quando há unidade, há harmonia. E o mesmo vale para a vida. Enquanto você se vê separado do mundo, vai reagir ao mundo. Quando você percebe que o mundo é apenas o espelho da tua mente, o conflito se dissolve. Mas esse estado de clareza exige que você morra para o ego. E isso é o que mais assusta. As pessoas têm medo de perder a identidade. Mas o que é essa identidade, senão uma coleção de memórias e opiniões? O autoconhecimento é o processo de queimar o falso até que o verdadeiro apareça. As pessoas me perguntam, Bruce, como eu paro de me importar com o que os outros pensam? E eu digo, pare de pensar em si mesmo, porque é o pensamento sobre quem eu sou, como eu pareço, como serei julgado que cria o medo. Quando você simplesmente age, livre do pensamento, há pureza. A ação pura é livre do ego. Observe uma criança pequena. Ela não age para ser aceita. Ela age porque é. Ela ri, grita, chora, dança. Ela é espontânea. O autoconhecimento é um retorno a essa pureza. Não infantil, mas consciente. É ser simples novamente, mas com sabedoria. O mundo tenta te convencer de que você precisa ser algo grandioso para ter valor. Mas o que é grandioso? Uma mente silenciosa é mais poderosa que qualquer exibição de força. A presença de alguém que se conhece é sentida antes de ser compreendida. Não há o que provar, por isso eu te digo, não busque ser admirado, busque ser verdadeiro. Quando você é verdadeiro, o respeito vem naturalmente. E quando vem, já não importa mais. Eles só te desafiam porque você ainda não se conhece. Mas há um ponto em que o desafio se transforma em compaixão. Você começa a ver que quem te provoca está, na verdade, perdido em si mesmo. E aí o ressentimento desaparece. Surge um tipo de calma que o mundo não entende. As pessoas tentam te ferir, e você responde com paz. Não por superioridade, mas por compreensão. Quando você se conhece, começa a ver além da superfície. O insulto deixa de ser pessoal. A crítica deixa de ser ameaça. O fracasso deixa de ser derrota. Tudo passa a ser aprendizado. Você não leva mais nada para o lado pessoal, porque entende que nada é pessoal. Cada pessoa age a partir do seu próprio nível de consciência. Aquele que te desafia está mostrando o próprio limite. Quando você reage, desce ao nível dele. Quando observa, sobe acima. E não é uma questão de orgulho, é uma questão de lucidez. Você percebe que não há necessidade de descer ao campo da ignorância para provar um ponto. A verdadeira força não está em vencer discussões, mas em não precisar delas. O homem que se conhece não compete, porque entende que não há ninguém a vencer. Ele não briga por espaço, porque o espaço interior é infinito. Ele não se compara, porque compreende que cada ser está em seu próprio caminho. Mas cuidado, autoconhecimento não é indiferença, é consciência. A indiferença é fuga. A consciência é presença. Quando você é consciente, está plenamente envolvido com a vida, mas não é possuído por ela.
Você age, mas não reage. Você sente, mas não se afoga. Você participa, mas não se perde. E é isso que o mundo teme. Um homem consciente é perigoso para a estrutura da sociedade, porque ele não é manipulável. Ele não se ofende, não se exalta, não se vende. Ele não é controlado por promessas nem por ameaças. É livre, e a liberdade de um ser humano desperto ameaça o sistema baseado na obediência e no medo. Por isso, o mundo precisa te desafiar. Ele precisa testar se você realmente acordou. A cada provocação, a vida pergunta: você ainda reage ou já compreendeu? Cada vez que você reage, volta à prisão. Cada vez que observa e permanece em paz, o muro se quebra um pouco mais. O caminho é simples, mas não é fácil. Simples, porque a verdade sempre esteve em você. Difícil, porque você aprendeu a duvidar dela. Pare por um instante e se pergunte: quantas vezes na vida você reagiu apenas para proteger uma imagem? Quantas discussões, quantas brigas, quantas mágoas nasceram do medo de parecer fraco, do medo de não ter razão? Tudo isso é energia desperdiçada. Tudo isso é ruído. Aquele que se conhece não precisa vencer, porque ele já não é o personagem que precisa de vitória. Ele é o observador por trás da luta. Ele é o silêncio que observa o barulho do mundo sem se confundir com ele. Eles só te desafiam porque você ainda não se conhece. Mas o dia em que o silêncio dentro de você for mais forte que o barulho do mundo, ninguém mais poderá te tocar. Você passou a vida tentando provar algo. Provar que é forte, que é inteligente, que é capaz. E cada tentativa te afastou um pouco mais daquilo que você realmente é. Porque tudo o que é verdadeiro não precisa ser provado, apenas vivido. A necessidade de provar é sempre sinal de que você ainda duvida. Eles só te desafiam porque você ainda não se conhece. E talvez essa seja a mensagem mais dura de aceitar, porque enquanto você acreditar que o inimigo está fora, vai continuar lutando batalhas inúteis. O verdadeiro campo de guerra é interno. Não é contra os outros. É contra a ignorância que te faz acreditar que existe um outro. Quando você se conhece, a luta termina, porque você percebe que não há ninguém a derrotar. Tudo o que existe é consciência experimentando a si mesma em diferentes formas. O homem que te ofende, o amigo que te trai, o estranho que te desafia, todos eles são expressões da mesma energia que habita em você. Quando você vê isso, o rancor se dissolve. O mundo deixa de ser campo de batalha e se torna espelho de aprendizado. Mas o ego não aceita isso facilmente. Ele precisa do inimigo para existir. Ele precisa da dor, da comparação, da narrativa de eu contra eles. O ego se alimenta do conflito. Quando você para de reagir, ele começa a morrer e por isso você sente medo. O medo não é do outro. É o medo de desaparecer, de não saber quem será sem a identidade que criou. Mas preste atenção. O que morre quando o ego morre é a mentira. O que nasce é a verdade. E a verdade não tem forma, não tem nome, não tem necessidade de aprovação. Ela simplesmente é. Eu não falo de autoconhecimento como um conceito bonito. Eu falo como quem viveu cada gota disso. Eu vi o poder, a fama, o orgulho. E vi como tudo isso é frágil. O corpo é frágil. A glória é temporária. A única coisa que permanece é a consciência. E é nela que o verdadeiro poder habita. Quando você se conhece, não há mais pressa, porque você entende que nada está faltando. Tudo o que você buscava do lado de fora, respeito, amor, reconhecimento, sempre esteve em você. E é nesse momento que o mundo muda. Não porque ele mudou, mas porque o teu olhar se purificou. O homem que se conhece não busca vencer o tempo, nem controlar o destino. Ele vive com presença total. Cada gesto, cada palavra, cada olhar é consciente. Ele não desperdiça energia com reações automáticas. Ele não vive no passado, nem corre para o futuro. Ele é o agora, e o agora é indestrutível. A sociedade vive de máscaras. Pessoas que fingem estar bem, fingem saber o que querem, fingem entender quem são. Tudo para evitar o desconforto de olhar para dentro. Mas o desconforto é o portal. Ninguém desperta no conforto. O crescimento é doloroso, porque exige desapego, e o ego odeia desapegar. Mas chega um momento em que você cansa de reagir, cansa de lutar, cansa de se defender.
E é aí, nesse cansaço, que o silêncio aparece. É aí que o autoconhecimento começa de verdade. Porque quando você para de lutar contra o que é finalmente pode te ensinar. Você começa a observar. O medo vem, você observa. A raiva surge, você observa. A vaidade tenta te dominar, você observa. E esse simples ato de observar, sem julgar, sem reagir, transforma tudo. Porque o que é observado com consciência perde o poder sobre você. Esse é o segredo. O mundo tenta te dominar através da tua inconsciência, mas quando há consciência, o jogo acaba. Ninguém pode manipular quem está desperto. E então algo profundo acontece. O respeito que você sempre buscou dos outros começa a surgir espontaneamente. As pessoas sentem. Elas percebem quando estão diante de alguém que se conhece. É como estar diante de um espelho limpo. A presença emana verdade, e a verdade impõe respeito. Mas, nesse ponto, o respeito já não te interessa, porque o que você buscava era si mesmo e agora se encontrou. Eles só te desafiam porque você ainda não se conhece. Mas quando você se conhece, entende que nunca houve eles. Tudo era você, projetado em 1000 formas diferentes. A raiva do outro era o teu medo disfarçado. A rejeição do outro era o teu desejo de aceitação. O mundo inteiro era apenas a tua mente se revelando através dos rostos que cruzaram o teu caminho. E então você sorri. Não aquele sorriso forçado de quem tenta parecer sábio, mas o sorriso leve de quem finalmente entendeu o jogo. O sorriso de quem descobriu que não há o que defender, porque nada pode ser perdido. O verdadeiro autoconhecimento é liberdade. E liberdade não é fazer o que quiser, é não ser escravo do que sente, é agir a partir da clareza, não da reação. É viver sem o peso de precisar provar. É estar inteiro, mesmo em meio ao caos. Um homem que se conhece pode andar no meio da tempestade e permanecer sereno, porque ele não é o vento, nem as nuvens. Ele é o céu. E o céu não se perturba com a tempestade. Ele apenas a acolhe e continua sendo céu. Você quer saber quando o mundo vai parar de te desafiar? No momento em que você parar de se confundir com o personagem que está sendo desafiado. Porque o personagem é passageiro. O que você realmente é, a consciência por trás dele, é intocável. Enquanto você se identificar com a máscara, o mundo vai continuar te testando. Vai te desafiar, vai te provocar, vai te empurrar, até que você veja que o personagem é uma ilusão. E quando finalmente enxergar isso, a luta acaba. Porque o guerreiro e o inimigo se fundem em um só. Nesse instante, tudo se torna simples. A ofensa é apenas som. A crítica é apenas opinião. O desafio é apenas movimento. E você permanece centrado, consciente, livre. Eu te digo isso não para te consolar, mas para te desafiar, porque o verdadeiro caminho do autoconhecimento é o caminho da coragem. A coragem de olhar para si sem filtros, de encarar o vazio e de encontrar no silêncio a tua essência. Eles só te desafiam porque você ainda não se conhece, e talvez hoje seja o momento de parar de fugir e finalmente se encarar. Quando isso acontecer, nada mais precisará ser dito. Apenas o silêncio permanecerá, o silêncio do verdadeiro ser. E nesse silêncio, o mundo inteiro se curva. Se este vídeo ressoou com você, deixe o seu comentário. Quero saber o que você descobriu sobre si mesmo neste instante. E se sentir que essa mensagem despertou algo, compartilhe com quem ainda precisa ouvir. Porque o despertar de um ser humano é a centelha que ilumina todos os outros.